Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre responsabilidade civil do Estado, começando pelos conceitos básicos e pela chamada teoria da irresponsabilidade. Vamos com calma. Primeiro, pense comigo. Quando alguém causa um prejuízo a outra pessoa, o normal é que quem causou o dano tenha que reparar, certo? Na vida cotidiana, isso acontece o tempo todo. Um motorista bate no carro de outro e precisa pagar o conserto. Um prestador de serviço erra e precisa indenizar. Com o Estado, a lógica hoje é parecida, mas nem sempre foi assim. Responsabilidade civil do Estado é justamente o dever que o poder público tem de indenizar o particular quando causa um dano. Esse dano pode ser material, como um prejuízo financeiro, ou moral, como um abalo à honra ou à dignidade. E ele surge a partir de uma atuação do Estado, seja fazendo algo, seja deixando de fazer quando deveria agir. Agora, imagine um cidadão que sofre um prejuízo porque um serviço público funcionou mal. Pode ser uma rua sem manutenção que causa um acidente ou uma atuação equivocada de um agente público. A pergunta é simples: quem responde por isso? Hoje, a resposta é o Estado, mas no passado não era bem assim. É aí que entra a teoria da irresponsabilidade do Estado. Essa teoria surgiu em um contexto histórico muito diferente do atual, ligado aos estados absolutistas. Naquela época, o Estado era visto como soberano absoluto. A ideia era a seguinte: o Estado não erra. Se não erra, não pode causar dano juridicamente relevante. E se não há dano reconhecido, não há o que indenizar. Pausa rápida para refletir. Já pensou viver em uma sociedade em que o Estado nunca responde por nada que faz? Se um agente público causasse um prejuízo a você, a resposta seria simplesmente aceitar e seguir a vida. Na prática, funcionava assim. Se um agente do governo causasse um dano durante o exercício da função, o cidadão não podia cobrar nada do Estado. No máximo, tentava responsabilizar o próprio agente. E convenhamos, isso era extremamente difícil, quase impossível. Com o tempo, essa visão começou a ser questionada. A sociedade mudou, os direitos individuais ganharam importância e ficou claro que não era justo deixar o cidadão arcar sozinho com prejuízos causados pelo poder público. Aos poucos, a teoria da irresponsabilidade foi sendo abandonada. Aqui é um ponto importante para a prova. Essa teoria não é adotada no Brasil atualmente. Ela tem valor apenas histórico. Serve para mostrar como o direito evoluiu até chegar ao modelo atual, em que a Constituição Federal prevê a responsabilidade do Estado pelos danos que seus agentes causarem. Então, sempre que a banca mencionar a teoria da irresponsabilidade, pense em algo antigo, superado e incompatível com o Estado democrático de direito. É uma teoria que explica o passado, não o presente. Agora vamos falar da responsabilidade civil do Estado, agora focando nas teorias subjetivas e nas teorias objetivas, de um jeito bem claro e fácil de acompanhar. Vamos pensar juntos. Sempre que alguém sofre um prejuízo causado pelo Estado, surge uma dúvida natural. Em que situações o Estado tem que indenizar? O que precisa ser provado? É justamente isso que essas teorias tentam responder. Começando pelas teorias subjetivas. Aqui, o ponto central é a culpa. Funciona assim: para que o Estado seja responsabilizado, o cidadão precisa provar que o agente público agiu com culpa. Essa culpa pode aparecer como descuido, imprudência ou falta de preparo técnico. Imagine um exemplo bem comum. Um servidor público dirige um carro oficial e se envolve em um acidente porque estava mexendo no celular. Dentro da teoria subjetiva, não basta mostrar que o acidente aconteceu e que houve prejuízo. É preciso demonstrar que o agente agiu de forma inadequada. Sem essa prova, não há indenização. Agora pense comigo. Para o cidadão comum, é fácil provar a culpa de um agente público? Na maioria das vezes, não. A pessoa não tem acesso aos bastidores da administração, não sabe como o serviço funcionava internamente. Isso tornava a proteção do particular muito frágil. É por isso que o direito evolui e passa a adotar as teorias objetivas. Aqui, o ponto central muda bastante. A culpa deixa de ser o foco. O que importa é verificar 3 pontos básicos: a atuação do agente público, o dano sofrido pelo cidadão e a ligação entre essa atuação e o prejuízo.
Vamos para um exemplo bem comum do dia a dia. Uma viatura oficial em serviço se envolve em um acidente e causa danos a um particular. Dentro da teoria objetiva, o cidadão não precisa provar se o agente estava distraído ou agiu com imprudência. Basta mostrar que o dano ocorreu e que ele está relacionado à atuação do Estado. Perceba como isso facilita a vida do particular. A lógica é simples. O Estado atua em nome da coletividade, possui mais poder e mais estrutura. Se essa atuação gera um prejuízo, o dano deve ser reparado, independentemente de culpa. Esse é o modelo adotado pela Constituição Federal, como regra. O texto constitucional deixa claro que o Estado e também as entidades privadas que prestam serviço público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Aqui vai uma dica de prova. Sempre que aparecer teoria subjetiva, lembre da exigência de culpa. Sempre que aparecer teoria objetiva, lembre que não se discute culpa, mas sim o risco da atividade estatal e a proteção do cidadão. Finalizando o tema responsabilidade civil do Estado, vamos olhar com atenção para a responsabilidade das prestadoras de serviço público e para o que a jurisprudência já consolidou sobre esse tema. Vamos começar com uma pergunta simples. Quem presta serviço público hoje? É só o Estado? Claro que não. Muitos serviços essenciais são executados por empresas privadas, como transporte coletivo, fornecimento de energia elétrica, água e esgoto. E aí surge a dúvida: se acontece um dano, quem responde por isso? A Constituição Federal resolve essa questão de forma bem direta. As empresas privadas que prestam serviço público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Na prática, elas assumem a mesma responsabilidade que o Estado teria naquela situação. Pense em um exemplo bem cotidiano. Um ônibus do transporte público se envolve em um acidente e um passageiro se machuca. Nesse caso, o passageiro não precisa provar se o motorista teve culpa. Basta demonstrar que houve o dano e que ele está relacionado à atuação do Estado. A responsabilidade é objetiva. Agora, faça uma pausa e reflita comigo. E se a vítima não for usuária do serviço? Imagine um pedestre que é atropelado por esse mesmo ônibus. A jurisprudência já deixou claro que a proteção não é só para quem está usando o serviço. O terceiro que sofre o dano também está amparado pela responsabilidade objetiva da prestadora. Outro ponto importante aparece quando falamos de omissão. Às vezes, o dano não acontece por uma ação direta, mas por uma falha do serviço. Um exemplo comum é a falta de manutenção adequada. Nesses casos, os tribunais costumam exigir a demonstração de que houve falha na prestação do serviço, analisando a existência de culpa. Agora, atenção para um detalhe muito cobrado em prova. Depois de indenizar o particular, a empresa prestadora de serviço público pode buscar o ressarcimento do agente que causou o dano. Isso só acontece se ficar comprovado que esse agente agiu com culpa ou com intenção de causar o prejuízo. Esse é o chamado direito de regresso. E o Estado some da história? Não. Mesmo quando o serviço é delegado, o poder público continua com o dever de fiscalizar. Se houver uma falha grave nessa fiscalização, a jurisprudência admite que o Estado responda de forma subsidiária. Então, guarde essa ideia. Prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados, tanto a usuários quanto a terceiros. A culpa aparece em situações específicas, como no direito de regresso, ou em casos de omissão analisados pelos tribunais. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.